Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Estamos conversando com nosso irmão Tiago, da cidade de Panambi, que estava compartilhando da sua vida, quantas oportunidades o inimigo trouxe, para tentar desviá-lo da presença do Senhor. Mas Deus é mais poderoso e Ele nos conduz sempre, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Todos que são do seu aprisco, são suas ovelhas. E nós também queremos saber, irmão, depois que você aceitou Jesus, que você se batizou, Deus sempre começa a desenrolar a nossa vida, Começa a restaurar, começa a curar, enfim, porque aonde tem ali a presença de Deus, as trevas vão saindo. E como foi assim que você sentiu Deus trazendo de novo, a alegria no teu coração, trazendo restauração para tua família, enfim, a parte financeira, porque às vezes a gente busca no mundo, busca no inimigo, mas tudo que Deus faz é mais garantido, não é? Amém, isso com certeza, tudo que Deus faz não tem falha e não tem, então eu vejo assim que eu comecei a sentir bastante Deus através das experiências, assim, o natural, assim, que é a parte financeira, Deus nessa parte ainda está trabalhando, tá havendo muitas libertações nessa área, ainda não está pronto. Mas a questão de família, é um trabalhar bastante grande, porque eu já passei, por duas experiências assim, em questão de casamento bem dolorosas, aonde eu não via mais esperança, Então, passei por duas lutas assim bem grandes nessa questão, porque eu queria o Cristo, Então eu queria aquilo que Deus tinha para mim, tanto na questão familiar, quanto no financeiro. E eu vejo assim que quanto o meu atual casamento, eu tava assim morando antes de me casar de novo, eu tava morando com a minha mãe, Eu pensei, conversava com Deus, disse, poxa Deus, o que tu queres da minha vida, o que tu queres de mim, o que vai acontecer a partir de agora, porque aqui não é, que eu fique aqui não é a tua vontade, eu creio. Então Deus começou a trabalhar, então aquilo foi assim, algo que ele ouviu assim rapidamente e já, me deu uma luz assim no meio-dia, porque eu me lembro assim que há 7 anos atrás, num encontro, não me lembro, eram nos encontros regionais que existiam, e nós fomos junto com o Panambi, com o ônibus, E eu naquela época eu tava solteiro, tava sozinho, mas tava perseverando no Senhor. E uma das coisas que sempre o Senhor falou comigo foi a perseverança, Era tudo no tempo dele. E, como diz, é o varão que escolhe a varoa, Então, mas até foi uma coisa engraçada, onde eu botei o olho, na minha esposa, a Michele, e me agradei assim, sabe? Mas naquele momento eu era ovelha nova, Eu dizia, Senhor, mas eu tô pecando, tô errando, Então aquilo passou o encontro inteiro daquele jeito, Deus não permitiu aproximação nenhuma, que não era o momento. Então eu vejo assim que passaram-se 5 anos, vai fazer 2 anos agora que nós estamos juntos, que cada um teve suas experiências, de outros relacionamentos, onde Deus trabalhou intensamente. E um dia que eu perguntei pro Senhor, Deus, e agora o que vai ser de mim? O que tu vais fazer? Buscando de Deus uma direção, Como a gente aprende que em tudo a gente precisa buscar a direção do Senhor. Exatamente. Então aconteceu um fato, que eu me lembro que depois na volta do encontro eu dobrei meu joelho em casa e fui pedir perdão pro Senhor. Senhor, eu pequei contra ti em querer
me interessar por uma pessoa, uma irmã da igreja, meu Deus, me perdoa. E que me deu um mal-estar, né? E o que eu me lembro nesse dia, né, que Deus me fez lembrar da Michele, o Senhor me falou claramente, entre em contato com ela, né? Peça perdão. Mas eu não entendi aquilo. Deus me fez, eu tinha me esquecido disso. Entre em contato com ela, né? Porque eu tinha ela por Facebook, mas, né? Nunca mesmo casado, nunca conversava com irmãos, irmãs assim, nada. E peça perdão. Até no meio-dia eu tava indo caminhando pro meu serviço. E eu disse, tá, como assim, Senhor? Tá, daí eu não questionei. Fui e obedeci. Daí entrei em contato com ela e confessei o que eu disse. Ó, assim, assim, tantos anos atrás, né? Tive interesse por você, assim, assim. E eu quero te pedir perdão. Tu me perdoa. Né? O Senhor me tocou aqui de pedir perdão para você, né? Desse sentimento. E foi, né? Ela me perdoou, né? E é onde Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Começou a despertar aquele interesse, aquele amor de novo, mas por ela. Eu disse, mas é isso mesmo, Senhor. E daí dali pra frente começamos a conversar, né? Fomos orando. Eu disse, Deus, tudo que o Senhor não quer pra mim, porque foi algo recente do meu segundo casamento que não tinha dado mais certo, né? Daí até orava quando Deus deu uma direção àquela vez, né? Que era pro povo botar a casa em ordem, né? E eu disse, Senhor, então bota o Senhor, porque eu tô sozinho nessa luta. E eu achei que Deus ia mudar realmente, né? No meu relacionamento tudo. E não, acabou de vez, né? Eu fiquei assustado e apavorado com isso, né? E eu vi Deus fazendo depois, né? Então veio a testificação depois, né? Através de irmãos. Então temos aí na luta e do jeito que eu tava, né? Do jeito que eu tava, assim, porque eu não... Mas Deus nunca deixou que eu viesse desistir do caminho, né? Mesmo passando por tudo isso, desistir da igreja, da palavra, da oração, jejum, não. Era sempre continuando, a perseverar, sempre continuar se consagrando, né? No congregar com os irmãos, né? Então, hoje eu vejo assim, né? A pessoa que Deus colocou na minha vida, né? Porque eu vejo assim que num casamento é um ajudando o outro, não importa a dificuldade, né? E um orando pelo outro. Então essas experiências Deus me mostrou, porque eu achava que mesmo assim, né, estando morando antes de casar de novo, eu achei que eu ia continuar sozinho e coisa, né? Mas Deus derramou seu amor, sua misericórdia. Ele sempre nos surpreende, sabe? Quando a gente menos espera, né? Então eu glorifico o Senhor por tudo, né? Por tudo que Ele tem feito já na minha vida em 2 anos que eu pra cá, né? Praticamente assim que eu tava, né? Como diz assim, né? Ditado, né? Que o diabo sempre gosta de te ver derrotado, né? Aí mesmo com as pessoas, né? Gostam de te ver derrotados, mas não é as pessoas, são o inimigo que estão através delas, usando elas, né? Pra te ver derrotado na sarjeta, do jeito, da pior maneira, pior jeito. Mas Deus, Ele não olha o que acontece externamente, Ele olha o coração, né? Então, Ele sabia que lá no fundo eu queria e sempre quis Ele, né? E a transformação na minha vida, dentro de mim. E às vezes Deus prova cada um de nós, né? Deixa aquilo ficar anos, né? Pra ver se a gente vai perseverar, pra ver se a gente vai continuar a buscar, pra ver se realmente a gente é merecedor da bênção de Deus. Como outro dia estava num grupo familiar e aí um irmão compartilhou, né? Que às vezes um filho pede uma coisa, mas, por exemplo, os pais demoram para dar, né? Quer tal coisa, então no final do ano, se você passar de ano, então você vai, então tem aquele tempo para ver se a pessoa
está madura o suficiente, né, para alcançar aquilo. E conosco acontece também isso, né? Deus, a gente pode pedir, Deus vai ouvir, mas Deus vai olhar o nosso coração para ver se está na hora, para ver se realmente a gente vai perseverar e não vai também jogar fora aquilo que Deus for nos abençoar. Então, às vezes, a gente tem que passar por esse processo de perseverança, mas com certeza, Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso pedido. Só alguma coisa como a gente ouve sempre, né, o Senhor trazer nas suas ministrações. Ou é um sim, ou é um não, ou é um espera, né? E nisso, a vontade natural vai se esvaindo, vai embora, né, Tiago? Amém. É bem isso aí, a vontade natural é algo assim que Deus trabalhou bastante na minha vida, né? Porque muitas vontades assim que eu vivia no passado, Deus me tirou naturalmente, né? E eu hoje ainda estava compartilhando com os irmãos, né, aqui de Cachoeira, né, de coisas que eu fazia no passado que Deus tirou de mim, né? Que a prova disso é que quando as pessoas vinham conversar comigo, né, me convidavam para as coisas que eu vivia no passado, a gente se combinava tudo e chegava no dia não fluía, não dava nada certo, né? Mas eu sentia uma paz porque eu via Deus me mostrava que não era para aquilo que Ele me queria, né? Então era para fazer a vontade dele, né? De trabalhar para Ele. Então o que Deus sempre faz, né? E a questão do esperar e o não de Deus para nós assim, eu vejo assim que o velho homem ele pode não gostar, mas tudo que o Espírito nos mostra, né? O não de Deus é benção, porque Deus sempre nos livra de coisas que Deus olha lá na frente e coisas que muitas vezes a gente não olha. Né, lá na frente. Então, quando Deus diz não, é não. Então, eu tenho que aprender a dizer, a aceitar o que Deus diz, né? Então, eu vejo assim, né, Deus dizendo que eu devo sempre estar na palavra, tem que estar sempre na busca por Ele, né? Então, eu vejo assim que as experiências, peço experiência pro Senhor a cada dia, né? E onde eu tenho que aprender a conviver, aprender a entender não só as coisas do Senhor, mas como as pessoas que Ele envia pra gente, né? Aqueles com quem eu converso, né? Então são 8 anos assim de muitas experiências. A questão do perdão foi algo muito assim maravilhoso assim que eu tive assim nessa parte, né, onde eu via né, o inimigo caindo por terra nessa parte do perdão, né, onde a bênção vinha junto, né, quando eu liberava perdão e pedia perdão. Acho que todos nós, né, sempre o perdão é algo que, por isso que é tão pregado na igreja, né? Acho que a maioria das mensagens é sobre o perdão, porque é uma questão que realmente, quando a gente limpa o nosso coração, Deus derrama as suas bênçãos. Exatamente, né? Então, e uma das coisas que me fez liberar perdão de coisas assim foi um material, né? Que o Senhor serve como servo, que me fez pedir perdão de muitas pessoas, liberar perdão, né? Desde a minha infância, que eu nem me lembrava mais, né? Onde Deus me fez fazer isso. Porque quando Deus ilumina, né? Aquilo nos constrange internamente, onde eu tenho 2 opções de reação, né? Eu obedeço, né? Ouço Deus e obedeço, né? Ou eu me faço de surdo e me entro em rebelião, né? Então, como diz, né? Aceita que dói menos, né? Então eu vejo assim que Deus tem trabalhado nessa área, né? E não é difícil. Hoje o perdão ele é 24 horas, né? Seja no trabalho, seja no casamento,
né? Seja no convívio com os irmãos, né? Então essa é a questão que Deus está trabalhando bastante, né? A mansidão dentro de mim, né? Que eu preciso ser bastante manso, humilde, né? Para reconhecer que Deus é quem governa todas as coisas. Realmente, né? Deus, ele vai operando, vai construindo o nosso caráter, né? Tirando tudo aquilo que é do velho homem, as vontades, os planejamentos que a gente fez como homem natural, e vai transmitindo a sua verdade. Nós vamos ter outros projetos, né? Os planos que vêm dele, e tudo isso traz muita satisfação e alegria para os nossos corações, até de sermos usados pelo Senhor, né? Porque quando a gente sente que foi Deus que fez tudo através de nós, que não foi a nossa capacidade, não foi a gente que foi lá e evangelizou, que foi lá e fez alguma coisa, mas é o próprio Deus que nos usou, e aquilo ali a gente está cumprindo, né, o propósito para que nós fomos criados. E realmente, aos poucos, quanto mais nós vamos liberando o nosso coração e obedecendo à vontade de Deus, mais Deus vai trazendo, derramando, né, as suas bênçãos para as nossas vidas. Mas eu agradeço então, irmão Tiago, de vir compartilhar conosco o seu testemunho. Creio que Deus vai cumprir todo o plano, né, que Ele tem contigo, agora com esse novo relacionamento, né, com a irmã Michele, todos ali buscando o Senhor e crescendo, né, que é isso que Deus quer de cada um de nós. Então eu agradeço, irmão, aqui de vir compartilhar conosco, e nós ficamos por aqui, irmãos. Esperamos que Deus tenha trabalhado também no teu coração, assim como no nosso, de podermos ver o agir do Senhor transformando vidas. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.